E agora vamos começar a falar de Vitória 1, Santa Cruz 1, Felipe Assis. Vou começar com você, tá? Queria que você trouxesse aí sua visão dessa partida, como é que foi esse 1-1, que o Vitória sai na frente e o Santa Cruz consegue o empate aos 51 minutos ali, já beirando o apito final, mas consegue um empate, traz um pontinho para casa e um pontinho importante, um pontinho fora de casa contra um adversário duas divisões acima, né? O Santa está na Série D, o Vitória na Série B. Por mais que não tenha também o início de temporada bom, o Vitória tem apanhado aí no Campeonato Baiano, mas é um adversário que está num patamar acima e o Santa Cruz consegue um ponto. Como é que foi esse resultado e que gosto fica esse 1-1, Felipe? O gosto é de um ponto conquistado, né? Como você falou, é um adversário que tá duas divisões acima, também de uma força, de uma tradição muito grande, de um peso de camisa muito grande, fora de casa. Um time que tem, se você pegar ali talvez eu vou chutar aqui porque eu não sei os valores, mas se você pegar talvez os quatro jogadores que ganham mais do Vitória, talvez seja mais do que todo o elenco do Santa Cruz, né? Então, você colocando tudo isso na balança, você colocando na balança o fato de ter começado atrás e ter arrumado o empate, você colocando na balança o fato de que o empate aconteceu no penúltimo lance de jogo, porque por incrível que pareça, o Santa Cruz empatou o jogo quase aos 51 minutos do segundo tempo. Pois não é que o Vitória quase faz o gol da vitória, de novo, no fim do jogo, no último lance, pois foi, né? Mas perdeu. E aí, esse empate eu acho que ficou de tamanho ruim, digamos assim, para o Vitória, porque foi o time que teve mais perto de ganhar. Era o time que tinha, digamos assim, a obrigação de ganhar, por estar jogando em casa, por estar duas divisões acima, por ter uma capacidade, digamos assim, de investimento muito maior hoje em dia do que o Santa Cruz, por tudo que aconteceu no jogo, por tudo que a gente viu. Uh, eu acho que o Vitória perdeu a chance de fazer 3 pontos, fazendo apenas um, e o Santa Cruz arrancou um ponto ali no fim do jogo, né? Sobre esse jogo, é porque é difícil a gente. A coisa do mais do mesmo é muito difícil. É muito difícil você todo jogo dizer a mesma coisa, sabe? Então a gente tem que encontrar formas, digamos assim, de falar a mesma coisa de uma maneira diferente. Então vamos lá. Imagine que isto aqui é o Santa Cruz, tá? Os lados do Santa Cruz. Vou dividir aqui, ó, em dois, tá certo? Certo? Então esse lado aqui, que para mim é o esquerdo, mas para quem está olhando aqui é o lado direito. É isso, meu Deus, eu estou errado. Peraí. Que lado é esse Tá aqui? certo. Para Pronto. mim é o direito, para você é o Esse esquerdo. aqui. Pronto. Esse aqui é o lado direito do Santa Cruz, certo? Isso aqui é onde as coisas acontecem, onde as coisas funcionam, tá? Ah, é aqui onde joga Lucas Silva, que hoje é o melhor jogador do Santa Cruz. É desse lado aqui que joga o lateral, né, Jefferson Feijão, que vinha fazendo uma boa temporada no Santa Cruz. E aí, Jefferson Feijão, rapaz, logo no comecinho, ele se contunde, né, sai ali, enfim, se tem alguma lesão, alguma coisa ali muscular, e aí todo mundo se preocupou, e agora o que vai ser de Santa Cruz? Porque acabou esse lado direito aqui, que é onde as coisas funcionam. Entrou o Tarles, que deu conta, assim, não comprometeu, certo? Esse aqui é o lado esquerdo. Isso aqui, minha gente, É o lado de Hugo Cabral, é? veja só, isso aqui é o lado do meu lateral. Meu Deus do céu. Ian Rodrigues. Isso aqui é o lado de Hugo Colombo. Eu não chamo o nome dele certo, não. Eu mudo, né? Isso aqui é o lado de Hugo Colombo. Isso aqui é o lado onde absolutamente nada acontece. Isso aqui é lixo. Ó, pronto. Certo? Então, o Santa Cruz está aí para quem quer ver. É mais do mesmo. Todo jogo é a mesma história. Todo jogo são as mesmas deficiências. Né? E eu imagino que a diretoria do Santa Cruz está enxergando o que todo mundo está enxergando. Né?
Em relação ao jogo de hoje contra o Vitória, uma grata surpresa. Eu, por exemplo, Felipe Assis, eu sempre fui um crítico de Gease, por exemplo. Sempre disse que não inspira confiança, sempre disse que, enfim, um goleiro limitado, coisa e tal. Mas hoje ele foi o melhor jogador do Santa Cruz em campo. Talvez o melhor jogador em campo. Sabe aquele jogador que você diz assim, pai, coitado, não merecia isso, né? Porque um pouco antes do Santa Cruz sofrer o gol do Vitória, ele tinha feito uma grande defesa. E aí, no lance que o Vitória faz o gol, foram dois chutes. No primeiro, ele fez uma grande defesa. E aí, no segundo, não evitou. Mas depois, já de ter tomado o gol, ele fez outra grande defesa, né? Então, é como ele fez mais do que o então titular Matheus Inácio tinha feito na temporada inteira, né? Então, sabe aquele medo, aquela expectativa que foi criada em cima de Geás, aí lascou. Geás no gol, e agora? Que torcedor desconfiado. Não foi por ele que o Santa Cruz conseguiu o empate, né? Assim, se não conseguiu uma vitória, digamos assim, não foi por causa dele. Pelo contrário, talvez ele tenha evitado uma derrota do Santa Cruz. Um jogador que eu queria também destacar, Ian Oliveira. Ele começou muito bem, né? Aí houve um período ali, o Vitória, rapaz, no segundo tempo, antes de fazer o gol, ele teve ali uma blitz ali que durou algo em torno de 10 minutos, talvez menos que isso. E nesse período, nesses menos de 10 minutos, 8 minutos, 7 minutos, enfim, por aí, a zaga do Santa Cruz, enfim, ela falhou. O jogador, o Vitória apareceu ali 2 ou 3 vezes em condições de marcar. E aí eu tenho que fazer essa observação também, né, Ian? Você está no bolo, tá, companheiro? Mas assim, até então, até esse período, até essa blitz que o Vitória estava fazendo, ele vinha fazendo uma boa partida. E era outro jogador que eu vinha criticando bastante, tá? Porque ele fez uma partida muito discreta, né? Quando ele entrou ali no lugar do Alemão, ele fez uma partida muito discreta e algumas pessoas elogiaram muito. Eu olhei assim e disse: calma, tenha calma, fez o quê? Fez o quê? Nada demais. E aí depois ele não teve uma boa sequência. Mas nesta partida ele vinha fazendo um bom jogo contra a Vitória, né? Acho que teve essa desatenção nesse período aí, falta de posicionamento, enfim, que não estava legal nesses 10 minutos que o Vitória realmente pressionou o Santa Cruz e conseguiu fazer o gol, mas aí no fim ele se redimiu e fez o gol do empate do Santa Cruz, né? O Anderson Ceará hoje não foi bem, tá, Ceará? Inclusive, companheiro, você precisa se acalmar. Que danado é isso? É confusão com um, porque quer bater o pênalti, é confusão com o outro, porque teve um jogo passado que foi substituído, uma confusão da bexiga, saiu chutando no banco. Que danado é isso, companheiro? Se acalme, relaxe, companheiro. E joga bola, viu? Que hoje você não foi bem, não, viu, companheiro? Contra o Náutico você foi bem, tudo bem, mas hoje você não foi bem, não, viu? Se acalme, né? Ah, eu estava falando dos lados do Santa Cruz, né? O lado direito e o lado esquerdo. Percebam que, porque eu esqueci de falar, percebam que a coisa é tão séria que o Lucas Silva, que é uma coisa assim, é de dar pena, sabe? Sabe aquele jogador, aquele pontinho de lucidez em campo ali, do meio para frente, é ele, sempre do lado direito do campo, né? E aí, o que fez o professor Raniel, em determinado momento ali do segundo tempo, ele deslocou o Lucas Silva e disse: porra, bicho, aqui no lado esquerdo eu não jogo absolutamente nada, não existe jogo no Santa Cruz. Pelo lateral direito, não apoia, não marca, não faz absolutamente nada. Hugo Cabral não ganha uma bola, né? Então o que ele fez? Ele colocou o Lucas Silva do lado esquerdo. E aí percebam que o gol do Santa Cruz de empate, minha gente, saiu de que lado? Saiu do lado esquerdo, já no momento em que Lucas Silva estava lá, né? Então, eu não vejo isso como uma coisa positiva, assim, neste caso. Eu não acho que
o treinador foi lá, deu um jeito, fez uma solução para que nesse jogo, enfim, uma, uma solução temporária, digamos assim, de um problema que é o lado esquerdo do Santa Cruz, que não há jogo, porque não há. E ele deu um jeito, colocou o Lucas Silva, e aí o Santa Cruz, sabe, conseguiu produzir alguma coisa, e o gol saiu dali, a jogada dali. Eu não vejo como assim, não. Eu vejo como um grave problema. Eu vejo como um grave problema. Né? Que você precisou abrir mão de uma estrutura que você tem no seu lado direito, você desloca um jogador que joga numa ponta para ir para outra ponta, porque aquele lado não há o que se faça, porque ninguém rende. Né? Então, eu achei que foi, digamos assim, preocupante. Né? Michel Douglas e Dagson, sinceramente, 6 por meia dúzia. Né? O Santa Cruz não tem centroavante. O Santa Cruz não tem um fazedor de gol. O Santa Cruz não tem aquele cara frio que fica dentro da área, esperando a bola, que faz raiva o jogo inteiro, certo? Mas que, na hora que a bola sobrar para ele, ele guarda. O Santa Cruz não tem esse jogador. E aí, o que acontece? Acontece que alguém deu a ideia assim, Pipico está livre. Será que Pipico não era boa? E aí a coisa começa a ganhar proporções grandes, e aí, enfim. Aí o que acontece? Aparentemente, já há uma negociação muito avançada para Pipico voltar para o Santa Cruz. O Ao próprio ponto Pipico que confirma, né? Pedindo para voltar. É. Pipico tá ele está implorando. Ele pedindo. postou story vendo o jogo, tá implorando. Isso é Deu entrevista. praticamente dizendo, por favor. Quando o Pois negócio é. quando o negócio tá andando ali, o cara tá na expectativa que dê certo, tal. Quantas vezes a gente não já viu isso? O jogador se fecha, nem sempre gosta de falar da negociação, empresário. Isso, Nesse exatamente. caso, não. Há um pedido, como o Major muito bem descreveu aí. Estão implorando para que Pipico volte. Não, e aí o que acontece é o seguinte: aí ele colocou no Stories lá, ele assistindo o jogo. Porra, isso você faz quando tá tudo certo. Você faz quando tá tudo encaminhado, só falta anunciar, porque aparentemente é a situação, só falta confirmar o que já está certo. Pipico provavelmente vai voltar. Né? Aí, assim, eu sinceramente eu não traria. Eu não traria Pipico. Porque o último ano de Pipico no Santa Cruz já não foi bom. O último ano de Pipico no Santa Cruz, ele saiu vaiado, ele saiu contestado, ele fez pouquíssimo gol. Não foi um ano bom. Né? Aí ele sai do Santa Cruz, vai para o Paysandu, tem uma passagem discretíssima do Paysandu. Né? Ele entrou em campo 12 vezes, um gol marcado. Você está sendo muito generoso em chamar de passagem discreta, porque foi uma passagem bem ruim. Foi bem ruim, exatamente. Obrigado, Marcos. Você eu fui bonzinho pensando. Porque muito educado. Eu fui educado pensando aqui nos primeiros 2 anos dele ali, na primeira passagem dele do Santa Cruz. Então, eu achei, inclusive, que o Pipico tinha parado. Eu vi alguma coisa dele jogando futebol de vaza e tal. Achei que já tinha, mas aparentemente era uma coisa ali de sem clube e tal. Jogou no time do bairro e tal, mas eu achei que tinha parado, porque realmente tá avançado, né? Pois é, ele não parou. Ele não parou, tá querendo, tá doido para voltar, certo? O Santa Cruz está doido para trazer ele de volta e o torcedor meio que está dividido. Qual é a divisão da torcida de Santa Cruz? Uma boa parte tem memória. Uma boa parte lembra que ele não fez uma boa passagem. Né? O último ano dele de Santa Cruz não foi bom, que ele foi para o Paysandu e não fez absolutamente nada do Paysandu, coisa e tal, coisa e tal. E a outra parte vem com argumento assim. Nesse time vai dar show. Não, eu não acredito. Joga, né? Pronto, não, veja. Nesse time joga. Eu acho o seguinte: tem um argumento que diz o seguinte: pior do que Dagson e Michel Douglas, ele não é. Né? Tem uma galera que defende isso. E aí o que acontece? Pipico assiste esse jogo na televisão, posta nas suas redes sociais que está assistindo o jogo, e aí Dagson e Michel Douglas não fazem absolutamente nada, de novo. E aí dá margem para quê? Para Pipico dizer, desculpa, eu tenho vaga nesse time. Não é isso? Mas, como eu estou aqui para dar minha opinião, certo?
Eu não acho que o Santa Cruz tem que trazer um centroavante que seja menos ruim do que Dagson e que seja menos ruim do que Michel Douglas, porque isso é fácil. Isso é fácil. Se colocar Vitor ali, que eu já vi Vitor jogar bola e é um desastre, né? Se colocar Vitor, ele vai fazer gol, sabe? Porque, assim, é uma desgraça, é um pouquinho, é pouquinha coisa, você tem que fazer o mínimo. Você tem que acertar um chute, sabe, de 5 km por hora para você ser melhor do que Dagson. Você tem que acertar um passe de 3 milímetros para você ser melhor do que Michel Douglas. Então, não precisa grande coisa para você ser melhor do que um dos dois. Então, esse argumento de que Pipico é menos ruim do que os dois. Não, para mim não vale. Eu não preciso, o Santos não tem que trazer alguém que seja menos ruim do que Dagson. Puta que pariu. Porque não é possível que o próximo centroavante vai ser pior. Vai ser pior? Não é possível. Então, eu não concordo com esse argumento. Sabe? Eu acho que tem que trazer alguém que, enfim, que tenha a mínima condição de vestir a camisa nova. Né? Coisa que os que têm atualmente não têm essa condição. Né? Agora, se a discussão for Pipico é menos ruim do que Dagson, aí tudo bem, aí a gente discute. E talvez não seja. O que não é boa coisa. Porque tudo isso só revela uma coisa: o Santos está lascado. O Santos está lascado na frente, o comando de ataque não existe, é inexistente. Né? E por falar em ataque, eu saí citando alguns jogadores, né? E não citei Hugo Colombo, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu me preparei aqui, eu vou engolir sua corda, Cauê Diniz, certo? Que você deu, eu vou engolir, certo? Não achei aqui meu óculos, mas eu vim aqui, rapaz, coloquei aqui, isso aqui é minha camisa de proteção UV, certo? Olha, proteção UV. Tá todo aqui protegido, certo? Porque, assim, o Barradão, bicho, deve ter uma piscina massa. Eu tô doido pra pular aqui, ó. Mergulhar. Porque, companheiro, o que cacete foi isso que tu fez, velho? 2 peixinhos ali, sabe, tentando marcar um pênalti. Tu sabe quantos juízes, tu tem noção de quantos árbitros na história da humanidade vão dar um pênalti desses que tu tentou cavar? Nenhum, velho. Olha, pode ser, no Brasil não tem nenhum, certo? Na China não tem nenhum, no Azerbaijão não tem nenhum, na Inglaterra não tem nenhum, ninguém, velho. E digo mais, ficou barato, porque você era para ter levado cada pênalti desse que você tentou cavar, era um cartão amarelo, você passou de ser expulso. Sabe? Que tragédia, não joga bola, certo? Não finaliza, não ganha uma jogada, e tentando, apelando assim, mal apelado, né? Mal apelado, porque, francamente, 2 lances que você tentou cavar pênalti que, francamente, não dá para entender. Acredito que nosso amigo Hugo Colombo tá pertinho do banco, viu? Pertinho, viu, companheiro? Isso que eu ia você perguntar. sabe disso, né? Porra, ainda não foi pro banco, não tem uma opção, não tem né? Porque tá andando e não jogando nada há um tempo já, né, Felipe? Desde o começo do ano, na verdade. Então, não sei, tem uma paciência maior com ele, né? Porque com o goleiro não teve paciência nenhuma. Mas, olha, ele falou em 2 jogos, falhou em 2 jogos. A turma disse, olha, trocou logo, entrou Geazi, eu fiquei torando o aço. Eu não vou mentir, eu não gosto de mentira, quando disse assim, entrou Geazi, eu digo, putz, Acho que talvez tenha sido a melhor partida dele pelo Santa. Não, talvez não. Deve ter sido a maior partida da carreira dele, cara. Ele não tem outra dessa, não. Ele nunca fez 3 defesas na vida dele, não. Ele não, olha, se mostrar aqui 3 defesas de Geazi, daquele nível que ele fez, eu desisto. Nunca mais na minha vida eu participo de um podcast. Pronto, tá feito aquilo. Ele não tem 3 defesas da vida na vida dele. E não vai ter. Nos próximos 20 anos, se ele continuar agarrando, não vai ter. Foi a maior. Essa vai ser a maior partida da carreira. Não foi até agora, não. Até ele encerrar, vai ser a maior partida da carreira dele. Né? Eu estava dizendo o que mesmo? Esqueci. Não, e isso é porque ele está elogiando o cara. Imagina se ele estivesse criticando. Não, então, o problema de Hugo no banco, rapaz, é o seguinte: é que. Vamos lá, para você botar o Cabral no banco, quem você colocaria?
Eu já falei isso aqui em outra live. Provavelmente você apostaria num cara ali da base do Santa Cruz, um cara muito novo, um Marcelinho da vida, por exemplo, né? Então, talvez o professor esteja cheio de dedo, digamos assim, para não dar essa responsabilidade para um cara muito novo, ele entrar e dizer, velho, o titular não está fazendo nada, não, é tu. Você tem minha confiança, coisa e tal, por mais que ele venha com essa conversa, né? Mas é difícil, ele fica com medo de queimar o jogador. Talvez seja isso. É a minha aposta, digamos assim, de explicação. Por que que o Cabral ainda é titular, né? Porque realmente não está fazendo sentido. Claro, o professor poderia abrir mão do esquema, porque o Santos joga com 3 atacantes. Né? São 3 atacantes. Só que dos 3, só um joga, que é o ponta direito. Só um joga. Então, talvez não faça sentido. Né? Você jogar com 3 atacantes, sendo que 2 não jogam absolutamente nada, qual é o sentido desse esquema? Entendeu? Talvez seja uma possibilidade também ele mudar o esquema. Né? Você reforça o meio de campo, você abre mão de um jogador de ataque, coisa e tal. É uma possibilidade. Né? Mas, assim, o que me parece meio que um consenso é que o Hugo Colombo, me desculpe, mas não dá para você mais não, companheiro. Acabou, seu tempo acabou. Né? Então, só fechando, né? Eu acho que foi um jogo equilibrado. Sinceramente, eu acho que o torcedor do Vitória deve estar muito puto, tá? Porque percebeu que jogou contra um time que tinha suas fragilidades, as fragilidades do Santa Cruz estavam muito expostas. Na maior parte do tempo, o Vitória não soube aproveitar essas fragilidades. Não sei se foi passado assim, VT, jogos do Santa Cruz, para você saber que o lado, sabe, esquerdo do Santa Cruz é muito frágil. Né? Não sei se isso foi passado, enfim, mas acredito que o Vitória perdeu a chance de começar, de estrear bem, jogando dentro de casa com a Vitória, mas, certo, chance perdida à parte, foi uma partida equilibrada. Eu acho que o Vitória um pouco melhor no geral, digamos assim, mas não houve um grande domínio do Vitória, de fato não houve. E aí, velho, o Vitória pagou. Pagou porque depois que fez o gol, recuou, ficou na retranca, satisfeito com 1-0, e aí, velho, é como se diz, é placar de trouxa, certo? Qualquer bola parada, qualquer lance, qualquer coisa poderia resultar num gol do Santa Cruz, e foi o que aconteceu no caso do Vitória, infelizmente, aos quase 51 minutos do segundo tempo. No caso do Santa Cruz, pelo avançar do tempo, e por se tratar de um resultado fora de casa, foi um pontinho com sabor de vitória, bastante comemorado. Perfeito, Felipe. Marjorie, queria te ouvir. Como é que você viu esse 1-1, a construção desse resultado? Qual a tua opinião aí sobre a atuação do Santa, do Vitória, dessa estreia dos dois aí, né, na Copa do Nordeste, Marjorie? A minha maior surpresa foi que Léo Gamalho não fez gol hoje. Eu estava já contando que ia ter um gol dele hoje. Mas eu concordo, Geazi, para mim, foi a maior surpresa do Santa Cruz, positiva. Mas o Santa Cruz, assim, ele entrou muito passivo e pouco combativo. Eu esperava que o Santa Cruz fosse estar passivo, porque estava jogando fora de casa, e vem de 3 empates, mas o Vitória também não vem numa sequência muito positiva. Então eu já esperava que o Santa Cruz ia estar mais na dele. Só que não foi só uma coisa de estudar o adversário, foi de simplesmente aceitar tudo que o adversário colocava para o jogo. Então o Vitória começou ditando o ritmo de jogo, só que no primeiro tempo mais para estudar o Santa Cruz. Só que teve muita chance de fazer gol já no primeiro tempo e não aproveitou. E o Santa Cruz não conseguia responder. Não conseguia nem... se a ideia era jogar no contra-ataque, o Santa Cruz não teve ímpeto para fazer isso, porque não fez no primeiro tempo. No segundo tempo, os dois times fizeram algumas mudanças. Agora, Felipe falou que o Ranieri sempre entra com 3 atacantes. Ranieri tem um padrão de jogo e ele tem um padrão de substituição. E isso me preocupa muito, porque ele faz sempre as mesmas substituições, independentemente do adversário. Então, ele não estuda o adversário. Ele quer que o time dele jogue de acordo com o que ele quer, só que não vai funcionar, como não vem funcionando. E aconteceu diferente no Vitória. O Vitória fez mexidas no time que surtiram efeito, tanto que o Vitória ficou mais ofensivo e conseguiu aproveitar as fragilidades de Santa Cruz no segundo tempo e fez o gol.
Só que aí, o que aconteceu? Achou que o time que estava frágil e pouco combativo não ia ter chance na bola parada e não ia ter chance de empatar o gol, porque o gol também já foi tardiamente, já foi no segundo tempo, lá para o final do jogo, então achou que o resultado estava garantido, mas não estava. E aí, num lance de falta para a sorte, saiu o gol de empate. Assim, eu achei o jogo equilibrado, porque os dois times são ruins. Foi um jogo ruim de assistir, um jogo chato, ruim, com dois times fracos tecnicamente, mas com um Vitória que sabia o que estava fazendo. A impressão que me passou foi essa. É um time fraco, que sabia que o adversário era mais fraco, mas que sabia o que fazer para ser superior àquele adversário. Já o Santa Cruz não conseguia reagir. E, por sorte, conseguiu um gol no último lance do jogo, o que impediu que o Vitória fizesse um outro gol no final. Agora, eu me surpreendi muito com o Jazz, porque ele fez defesas boas assim. Lance de que, se fosse Matheus Inácio, talvez a gente tivesse tomado alguns gols assim. E eu fiquei surpresa porque eu não acreditava que ele fosse capaz de fazer isso, não, porque ele já, assim, ele nunca mal tinha estacionado pelo Santa Cruz. Então, eu confesso que foi uma grata surpresa, assim. Agora, eu queria, assim, eu tenho umas coisas no Santa Cruz que estão me chamando a atenção. Próprios jogadores discutindo no meio do jogo, sabe? Eu acho que são sinais de que Ranieri tem problemas a resolver com esse elenco. Para mim, não entra na minha cabeça como é que o Hugo Cabral, ele tá para ser substituído, ele se recusa a sair. Eu acho que isso aí não existe, sabe? Ele não vem rendendo, ele vem falando muito, ele não rende e ele se recusa a sair. Pelo amor de Deus, o que é que tá acontecendo? E aí eu vi um tweet, quando o Santa Cruz estava ainda perdendo o jogo, eu vi um tweet que falava assim: o Santa Cruz perdeu o jogo quando o Hugo Cabral se recusou a sair. O Ranieri tem que resolver isso. O Santa Cruz não perdeu o jogo, mas acho que o Santa Cruz perde, e aí a palavra não fica só no passado, ela fica no presente. O Santa Cruz perde quando isso acontece, e Ranieri simplesmente aceita isso. Como é que o Hugo Cabral não sai? Não pode. Como é que ele não sai? Como é que ele não aceita? Sabe? E também Anderson Ceará discutindo com Arthur, se eu não me engano, na hora de... O que é que está acontecendo com o Ceará, sabe? O que é que está acontecendo? Quando ele foi substituído, que ele saiu chutando tudo, ele justificou dizendo que estava muito... isso foi no jogo passado, né? Que ele estava muito bravo com o rendimento dele, que foi muito abaixo, mas não justifica. Porque isso é a desculpa que ele deu. Eu particularmente, não acredito que essa tenha sido a razão da revolta ao sair de campo. Tanto é que a revolta ela permanece dentro de campo com os próprios companheiros. Então, e o resultado ali não estava nem perdendo, estava 0-0. Então não justifica o time estar se desentendendo, estar se desencontrando dentro de campo e se desentendendo com o psicológico muito abalado. Então, uma série de fatores assim que o Santa Cruz tinha tudo para ter perdido esse jogo. E eu acho que o fato de o gol de empate ter saído no final e pela circunstância de jogo, sai com gosto de vitória também. Perfeito. Vitor. Eu só acho uma coisa. Queria puxar alguma coisa, né? Só para assim, o Santa Cruz, o gosto foi positivo, digamos assim, né? Assim, era uma vitória, era uma derrota, era um jogo que era dado como certo que ia perder. Tá? Pela circunstância, aí você arrancou um empate. Agora está na hora de fazer uma gracinha, né? Porque ninguém aguenta mais ser empata Cruz, não. Né? Não. Tá bom, né? Mas tem que ganhar um joguinho. Tá certo? Não, mas ok. O gosto foi de vitória, mas não ganhou. Ganhou um ponto. Mas não tá tudo no mesmo balaio, não. Não tá no mesmo balaio. Não, mas veja, mas não tá no mesmo balaio, mas ok. Mas assim, acontece que a sequência de empates do Santa Cruz me faz. Eu tenho a obrigação de fazer essa observação. Tá certo? O Santa Cruz começou ganhando 2 jogos. Eu sei, mas eu só discordei. Vem 4 empates. Eu só discordei desse ponto, que ele fica parecendo... Eu sei que são 4 empates seguidos, mas é justamente isso. São 4 empates seguidos. Se tivesse sido contra o Real Madrid, tu estaria dizendo a mesma coisa, assim, empatou 4? Não, pô. Você dá um peso a cada empate. Então, mas aí eu diria a mesma coisa que eu disse agora. Ótimo, excelente empate contra o Real Madrid. Mas o próximo, a porra do jogo tem que ganhar, pô. Tem que ganhar o jogo, velho. Então, não pode empatar todo jogo. Não, mas todo jogo vai empatar, todo jogo vai ter uma condição. Todo jogo vai ter uma... Depende. Não pode, pô. Depende, pô. Esse jogo contra o Vitória, o Santa Cruz, esse foi o 20º jogo que o Santa Cruz jogou. Nunca ganhou do Vitória no em Salvador.
Nunca ganhou lá, para estar achando que se não ganha hoje é porque está em crise. Nunca ganhou. Tá certo, Cássio. Mas peraí, nunca ganhou do Vitória lá. Mas acontece que quantas vezes o Santos teve uma chance de ganhar? O Vitória também nunca, Felipe, nunca é nunca. Sim, nunca. Mas 86 anos, nunca ganhou 20 vezes. Sim, Cássio, mas acontece jogos. Mas olha a campanha do Vitória, olha o que o Vitória está jogando também. Mas esse tipo de situação já aconteceu outras vezes. Eu vou terminar a frase. Esse tipo de situação aconteceu outras vezes e nunca aconteceu. E o Santa Cruz nunca ganhou. E o retrospecto é péssimo. Esse foi o... Deixa eu até checar aqui. Esse foi, acho que, o quarto empate. Veja só, né? São 16 vitórias do Vitória e 4 empates. Então, assim, o retrospecto é péssimo. Mas, beleza, o retrospecto não entra em campo. Ele é só um elemento para você falar. Lá é muito difícil. É o terceiro empate. São 16 derrotas. Eram 16 derrotas e 3 empates. Eu acho que já eram 3 empates. Eu acho que esse foi o quarto empate. Só se eu... Mas, enfim, o terceiro ou quarto empate. Eu acho que eram 19 jogos. Eu acho que esse foi o 20º. Posso até checar daqui a pouco. Isso no geral, tá? Foram 14, 12 vitórias e 2 empates. Como? Como, Marcia? Pelo dado que eu tenho aqui, são 14 jogos. Não, lá. Isso que você fala no Barradão. Porque, juntando outros estádios, e outros estádios, são 20 partidas com... Continua sem vencer, tanto no Barradão quanto fora. Nunca ganhou. Então, esse resultado lá não podia ser tratado, o Santa Cruz empatou. Não jogou bem, mas arrancou um resultado que não é o que o Santa Cruz costuma fazer. O peso desse empate, eu não estou falando de desempenho, até porque eu acho que o Santa Cruz está juntando todos os jogos, o Santa Cruz está competindo mais do que não competindo. Mas não dá, esse jogo não tem o mesmo peso do empate do Afogados. Não tem o mesmo peso do empate modorrento contra o Porto. Esse é um empate. Não é só porque empatou em 58 do segundo tempo, não. Isso fica até claro. Isso aí o time foi buscar no último lance, na última bola do jogo, e marcou o jogo. E marcou o gol. Só que esse empate, dentro de qualquer outra situação que o Santa Cruz já tenha vivido, tendo o Santa Cruz um time bom e o Vitória um time ruim, ou o Santa Cruz um time ruim e o Vitória ruim, ou bom e bom, seja qual for a configuração, sempre foi difícil para o Santa Cruz lá. Mesmo o Santa Cruz, na época dos anos 70, não ganhou. Você pegou o jogo lá, não ganhou. Então, assim, e o Santa Cruz foi lá e empatou. Então, esse jogo, embora numa sequência seja o quarto empate, e isso incomoda, porque eu vou lembrar até uma vez, o ano que o Santa Cruz foi para a primeira divisão, o Santa Cruz empatou os 7 primeiros jogos, da segunda divisão. Teve hora que virou uma piada. Você vai empatar o turno inteiro, a campanha era 0-7-0. Foi uma maluquice, mas como é que aquela campanha subiu? Porque depois, lá no segundo turno, o Santa Cruz virou uma máquina e emendou uma sequência de vitórias. Oi. Esse ano que você está citando aí, em 2015... Não foi 2015, não, me enganei, foi 15 mesmo. Foi. No dia da apresentação de grafite, o Santa Cruz tinha caído para a zona de rebaixamento. O Santa Cruz estava na zona de rebaixamento. Né? Porque tinha tido o jogo anterior, aí era assim, ó, se empatar, se não sei quem ganhar, o Santa Cruz... Aí aconteceu. Então o Santa Cruz estava na zona de rebaixamento. E aí o presidente, na época, o tocador de violão, eu lembro que ele disse assim, a gente vai para a primeira divisão. Todo mundo olhou assim como piada, né? Esse cara tá de brincadeira, né? Então, de fato, reviravoltas acontecem. Mas eu vou reafirmar a minha frase, que eu disse agora um pouco antes. A frase foi, tudo bem, ótimo, bom empate, desta vez contra o Vitória, certo? Ok, estou comemorando aqui o empate. Porém, tá na hora de ganhar uma. Tá na hora de ganhar uma. Veja, se o time não ganha 4 jogos, é óbvio que tem uma lacuna, tem que voltar a vencer, tem que voltar a vencer. Mas essa pressão não aumentou, na minha opinião. Essa pressão não aumentou por causa do resultado de hoje. Ela só aumenta se você pegar, empatou esse jogo, empatou os outros 3, então são 4 empates, então não ganha 4 jogos. Aí, beleza, aí você aumenta essa pressão. Só que eu acho que o Santa Cruz... Por exemplo, eu até coloquei isso no texto que eu escrevi sobre o jogo. O tabu foi mantido. O Santa Cruz segue sem ganhar do Vitória. Mas alguém terminou o jogo, alguém ficou minimamente preocupado por esse tabu ter sido mantido? Acredito que não. Alguém disse, porra, mas não, até porque os resultados ajudaram, né? Os resultados ajudaram. Então, se você pensar na largada, tem muita gente tirando onda, o Santa Cruz é líder, não sei o quê. Se você, né? Então, assim, se você pensar se você, antes do jogo, tá? Quantos torcedores do Santa Cruz assinariam o empate com o Vitória? Você assina o empate, eu era o primeiro assinado, tá aqui assinado, Felipe Assis, cara, pronto, tá assinado.
certo? Mas o que eu quero dizer é que... Esse roteiro, não jogando bem e fazendo gol em 51. Isso, mas o Vitória também não jogou bem. O Vitória também não foi bem. Não foi um jogo de um time só, terminasse onde o o jogo Vitória 1 a 0, sufocou não estaria o Santa ninguém Cruz. aqui Não foi. dizendo... Que foi injusto. Não. Mas veja só, não se tivesse terminado 1 a 0, ninguém diria que o Vitória achou o gol. Que o Vitória chegou uma vez e marcou. Não seria isso. Veja, Cássio, se a gente está dizendo, se eu acho, na minha opinião, que Geazi pode ter sido o melhor jogador em campo, então está explicado. Então o Vitória foi melhor do que o Santa Cruz. E foi. Tá? Mas não houve um domínio, não houve uma pressão, não foi um jogo de um time só, não foi um jogo que não, o Santa Cruz aos segundo tempo. Não foi. Foi aquela blitz ali, é isso. Eu acho que é isso. O Vitória foi superior ao Santa Cruz, mas o Vitória não foi um Vitória arrasador no jogo, que dominou o jogo completamente. Ele jogou o suficiente para ser melhor. Só que ele relaxou no momento que não poderia relaxar, que é nos minutos finais, achando que o jogo estava ganho. E eu só acho que esse empate ele não preocupa porque são competições diferentes. Porque se fossem já, 2 empates na Copa do Nordeste e 2 empates no Pernambucano, aí o Sinal de Alerta estaria ligado há muito mais tempo. Mas como é a estreia no regional, e aí você pega um adversário que é teoricamente mais qualificado que você e você empata, você olhando isoladamente, esse resultado não preocupa. Até porque o adversário é melhor e pela circunstância de jogo. Mas se você olhar o que o Santa Cruz vem desempenhando, ele não apresenta evolução. Então aí é que eu acho que eu concordo com os dois. Eu acho que a pressão não aumenta, mas é porque eu acho que são competições diferentes. Mas eu concordo que o Santa Cruz precisa se preocupar com o que está acontecendo, porque o futebol apresentado é o mesmo. O resultado está sendo igual, porque o futebol apresentado é o mesmo. Santa Cruz não apresenta evolução de um jogo para outro, independente do adversário. Concordo que foi o empate com Vitória e o empate com o Náutico foram circunstâncias diferentes. Foram emoções diferentes em jogo. É totalmente diferente de você pegar um empate Santa Cruz com o Porto, que foi horrível. Foi um jogo ruim, foi um jogo que Santa Cruz quase perdeu. Então, eu entendo a diferença do empate, mas eu também acho que é preciso acordar. Porque se continuar empatando, inclusive na Copa do Nordeste, não vai render muita coisa. Perfeito. Rapaz, infelizmente, eu queria alguém de Salvador, rapaz, só para repercutir aqui, porque a gente até estava falando lá no grupo, eu vi algumas imagens, alguns vídeos, rapaz, a torcida do Santa Cruz, como ficou colocada lá no Barradão. Vilar disse que é comum, assim, né? Ele disse pra gente que é comum, assim, não é nada, assim, só para vocês saberem, né? Porque foi uma coisa que a gente estava conversando ali no grupo, uma coisa isolada. Joga a foto. A foto é terrível. Também. E, assim, pior do que a foto, eu não sei o que é pior. Eu vi alguns vídeos assim, que mostram meio que o ângulo, assim, a visão de quem fica nesse espaço. Também pode mostrar. Isso, assim, é terrível. Você não vê o campo, você vê um negocinho ali, né? Para sorte desses torcedores do Santa Cruz que foram para o Barradão, o gol de empate do Santa Cruz aconteceu aí, onde eles estavam, naquela barra ali. É inacreditável essa foto aí. É inacreditável. Porque se tivesse sido na outra barra, ninguém teria visto. E aí, Vitória, pelo amor de Deus, a gente está falando de um clube grande, a gente está falando de um clube de tradição, a gente está falando de uma grande potência do Nordeste, uma das maiores potências do Nordeste, uma grande potência do Brasil. Não tem necessidade de fazer um negócio desse, seja qual for o time visitante. O público era para 7.000 pessoas, o estádio não estava cheio, tá? O estádio estava com grandes clarões. Tá aí a foto que não me deixa mentir. Qual é a necessidade de colocar num corredor ali, sabe? Enfim, fazer o tratar mal por tratar mal, não tem nenhuma explicação. Qual é a explicação para você fazer isso que a gente está fazendo, que a gente está vendo? A saída do portão e tal, mas tipo, você está espremendo um adversário ali no sentido de uma visão que você quase não enxerga o campo, é bizarro. Não existe. Quando eu vi a foto, eu fiquei impressionado. Né? Existe meio que uma cultura de você maltratar o visitante como se ele não fosse bem-vindo ali. Eu entendo a questão de rivalidade, mas eu acho que tem casos que não dá para passar, que esse é um desses casos. Não dá. Não existe isso. Esse caso aí não dá. Realmente, cabe ao Santa Cruz, enfim, até pela melhora do futebol, da Copa do Nordeste, que a gente já falou aqui, enfim, entrar com algum tipo de representação é lamentável. É um episódio lamentável. É recorrente, mas acontece sempre. Beleza, mas vamos tentar mudar? Vamos tentar mudar? Não existe. Você tratar uma torcida visitante dessa maneira, aí você vai dizer, no Arruda também. Também tá?
não é, o torcedor visitante não é tratado com flores e abrem as portas no Arruda, como não é na Ilha, como não é nos Aflitos. É como o Márcio muito bem descreveu, que existe uma cultura no futebol brasileiro de maltratar o visitante. Mas isso aí é lamentável, assim, a forma como você coloca o cara que pagou o ingresso para acompanhar o time dele, para ver o jogo dessa maneira, realmente é lamentável. Mas seguindo aqui, Vitor, eu queria te trazer aqui para o debate com um olhar um pouco mais para o Vitória. A gente falou muito aí do Santa Cruz, trazendo aí esse olhar do Santa Cruz, o peso desse empate, a forma como jogou. E eu queria que você trouxesse aqui mais pelo prisma do Vitória, que é um time da Série B, que começou muito mal a temporada, levou 4-1 em casa, depois perde 3-1 fora de casa, vem no início muito ruim de temporada. Hoje teve a estreia do Léo Gamalho, né? Que não tinha estreado, não tinha jogado. Rodada passada. Estreou rodada passada, né? Estreou no Baiano, exatamente. Hoje Léo Gamalho de titular. 3-1 Juazeirense. 3-1 Juazeirense. Gol de Léo Gamalho, Vitória. Mas hoje ele não entrou em campo não, viu? Se alguém viu... Quando estava 0-0, ele perdeu um gol incrível de cabeça. E aí, esse Vitória que vai tentando aí respirar nesse início de temporada muito ruim, pega um adversário de Série D. Eu tenho certeza que quando sai a tabela, comissão técnica, diretoria do Vitória ali, foi fazer a continha, né, que sempre faz, colocou 3 pontos nesse jogo. Perdeu 2. Vitória joga em casa, recebe o Santa Cruz, que também não tem um início de temporada bom, e faz 1 ponto só, Vitor. Eles podem até, quando saiu a tabela... Quando saiu a tabela não, porque quando a tabela saiu já estava num momento ruim. Se a tabela tivesse saído antes do início das disputas, talvez eles até tivessem confiado nesses 3 pontos, mas o Vitória vem em uma fase muito, muito terrível. Imagine isso aí tudo que o Felipe falou, agora multiplique por 3, porque o Vitória não está empatando como o Santa tá, o Vitória está perdendo. O Vitória levou de 4-1 para o Itabuna em casa, o Vitória perdeu por 3-1 de virada para a Juazeirense, em um jogo que o Vitória saiu na frente, em um jogo que o Vitória estava melhor, e aí acontece exatamente a mesma coisa que hoje. O Vitória paga. Depois que o Vitória faz o gol, o Vitória não consegue mais ali manter um ritmo ofensivo. No caso da Juazeirense, só aconteceu no primeiro tempo, deu tempo suficiente para a Juazeirense virar. No caso do jogo de agora, o gol saiu depois, o apagão veio depois também. Não que antes do apagão o Vitória estivesse jogando bem. O Vitória fez um primeiro tempo muito fraco. Foram 2 mudanças que o João Bursi fez em relação ao último jogo. A entrada do Camutanga até pode ter dado uma ajudada na zaga, no lugar do Marco Antônio, mas a entrada do Diego Torres tirou completamente a capacidade criativa do Vitória. Ele entrou no lugar do Léo Gomes. Tirou completamente a capacidade produtiva do Vitória. O time não conseguiu criar ao longo de todo o primeiro tempo. Você vê que o time tinha maior qualidade técnica, você vê que o time tinha uma movimentação melhor, que o time conseguia até chegar ali, aquela entradinha do último terço, o time pisava ali, mas na hora do último passe, na hora de colocar a bola na área, na hora de fazer um drible, na hora de passar, falhava. Falhava. E isso não é a primeira vez que acontece no Vitória, e talvez não seja a última. O Vitória está entrando num momento já de muita pressão. Cada vez já está começando a virar uma bola de neve. Depois da última partida, já rolou aquela clássica frase de que o treinador está prestigiado, que a gente dá segurança para o trabalho do João Bursi. Falou isso, lascou, viu? Exatamente. Quando fala isso, a gente já sabe que é porque o negócio tá apertado, tá difícil. Então, talvez acredito que não ainda depois desse jogo. Não faria essa aposta de uma saída do João Bursi. Mas ele está realmente numa situação já de pressão. A gente não tem como saber, claro, de quanta pressão interna está se falando, mas externamente já tem muita gente pedindo a troca de comando técnico. A gente sabe, claro, que o João Bursi vem de uma temporada no ano passado que ele consegue dar essa virada de chave no Vitória. O Vitória começa muito mal a Série C. Quando o João Bursi chega, o Vitória engrena. Talvez exista um pouco de confiança da diretoria pensando justamente nessa capacidade. Até porque também é um time que só hoje conseguiu extrair algumas das suas peças. O Zeca, por exemplo, o lateral direito, fez a estreia hoje. O Nicolas Dible, que já vinha treinando na equipe há
desde novembro. Só hoje conseguiu fazer a sua estreia. Inclusive, quando entrou bem, entrou ajudando justamente naqueles 10, 15 minutos de ímpeto ofensivo que o Vitória conseguiu ter. Mas é realmente um momento de muita pressão. E um time que abdica completamente de jogar depois que abre o placar. O Vitória consegue ter, no início do segundo tempo, ali por volta dos 10 minutos, talvez o Vitória cresce no jogo. O Vitória se encontra a partir do jogo aéreo, jogada justamente com a entrada do Nicolas Dible. O Vitória consegue encontrar esse caminho que o Santos estava deixando por cima. O Vitória acha, o Vitória encontra o seu jogo. Parecia que dali ia sair 2, 3 gols, claro. Para na boa atuação de Geazi, consegue fazer o gol e desacelera. E vai desacelerando e vai abrindo o jogo, vai abdicando de jogar. A falta de postura, melhor dizendo, a falta de postura de jogo que o Vitória apresenta é irritante. Chega a ser irritante. O nosso torcedor do Vitória estava irritado com a falta de vontade de jogar que o Vitória estava. O Vitória saiu completamente de qualquer proposta de jogo, deixou o Santa Cruz fazer o que quisesse, tentou se fechar na defesa, até estava conseguindo ali controlar, o Santa Cruz não estava conseguindo fazer muito, não estava conseguindo criar tantas chances reais, mas não pode ficar brincando ali na frente da sua área. O Vitória permitiu isso, o Vitória levou o gol, a gente poderia dizer que o Vitória merecia uma vitória? Ok, poderia, mas também o Vitória abdicou tanto de jogar, abriu tanto mão que não dá para dizer que foi um resultado injusto. Apesar de o Vitória ter sido melhor em campo, apesar do Vitória ter tido um momento de domínio, o Vitória não foi um time merecedor dos 3 pontos hoje. E isso, claro, vai aumentando a bola de neve. O Vitória agora, no meio de semana, vai enfrentar o Docimel em casa, provavelmente com a torcida que vai estar fazendo muita pressão no Barradão por um... Já teve time, grito de time sem vergonha hoje, né? Um negócio... A torcida já pegou pesado. Pesado não, né? O time não tá apresentando, começo de temporada muito ruim, né? Muito ruim, muito fraco. Eduardo vivendo um início de temporada péssimo, um dos jogadores que era justamente uma das apostas do Vitória, tendo um início de temporada terrível, atrapalhando bastante. Dalton, um goleiro que foi tão confiável no ano passado, cometendo algumas falhas também nesse início de temporada, hoje particularmente não, mas já apresentou momentos de falha, então é um Vitória que está com dificuldades, e ainda tem agora um problema na lateral direita, porque perdeu o Railan no jogo passado, saiu lesionado, e hoje o Zeca, na sua estreia, também sai com dores, vai ter que esperar também agora os exames, ver se ele vai ter condição de jogo, porque ainda pode ser, além de todo o estresse, além de toda a pressão, o Vitória ainda pode sair desse jogo com desfalque na lateral direita e ter que jogar com o jogador improvisado na próxima rodada do Baiano. É isso, maestro. Um resultado para o Vitória aí não é incontestável, né? Um resultado ruim. Era uma oportunidade aí do Vitória dar uma largada, se impondo em casa, conquistando 3 pontos, e acaba... Dá para classificar como um tropeço para o Vitória. Foi tropeço. Um pouco que a gente está falando do que eu estava falando em relação ao Santa, fica contrário para o Vitória. Historicamente é um clube, até chequei aqui tal dado, o que Márcio tinha falado era do Barradão, e no geral são 20 jogos, mas agora são 16 vitórias e 4 empates. A minha dúvida era se esse tinha sido empate, esse foi o 4º empate entre Santa e Vitória lá em Salvador, entre jogos de competições e amistosos, mas enfim, com o time principal. Né? Então o Vitória sempre costuma ter o resultado positivo dentro do Santa, e sendo mandante nessa rodada, num compromisso onde os seus adversários também jogaram com mando, com Fortaleza vencendo, o Sport piorou para o Vitória, porque depois o Sport ganhou o jogo também. Então, o único que não ganhou o jogo é um time que, em tese, não concorre com Vitória em busca da vaga, que seria o Fluminense do Piauí, mas os que concorrem, de fato, venceram. Isso pressiona mais, e se no Pernambuco, estava falando aqui dos 4 empates do Santa para ser colocado numa análise conjunta, no caso do Vitória, como o resultado acho que de domínio geral ruim,
do Santa você avalia se poderia ter sido melhor ou não e tal, mas, porra, foi fora de casa, você reagiu no final. No caso do Vitória, você sendo mandante, cedendo o empate aos 51 do segundo tempo, para os 52 ainda perdeu uma chance dentro da área com o Trellis, que ainda a gente falou aqui, mas o Vitória ainda perdeu a chance de fazer o segundo gol. A bola bate no meu corpo, o Vitória quase desempata o jogo. Para o Vitória, o resultado é ruim, aí ele soma. Acho que resultados negativos somam. Eu não sou meio do Santos, porque eu não enxerguei como resultado negativo para o Santos. Do Vitória, eu enxergo como resultado negativo pela circunstância do jogo. Acho que é antagônica à do Santa Cruz. Não foi um empate, um fez aos 21, outro empatou aos 34 do primeiro tempo e o jogo sem acontecer nada no segundo tempo. Não foi assim. Foi faltando 1 minuto para acabar, o time perde 2 pontos, faltando 1 minuto para acabar, o visitante conquistou 1 ponto. Aí, no caso do Vitória, isso se soma à fase da Copa do Campeonato Baiano, onde o Santa tem uma vantagem. O Santa, ele avançou, aqui, o Santa avançou sendo mais convincente na fase de grupos do que o Vitória. O Vitória também passou na seletiva com vitórias no Barradão, só que sem jogar nada. E até tinha falado para a Vila, só assisti o jogo, o da estreia, e depois ganhou ganhou do Jacuipense, com o pessoal do Jacuipense achando ruim a partida. O Santa Cruz, ele foi melhor do que o Caucaia e fez uma partida muito competitiva contra o Botafogo. O Vitória, ele avançou, mas não foi bem. Vai para o Baiano, o Vitória está na zona de rebaixamento e num cenário pior do que do Pernambucano. Porque o Pernambucano são 12 rodadas ainda. É pior nesse sentido. Na verdade, era melhor que fosse o campeonato mais enxuto, tá? Estou falando sem tempo de recuperação. Na verdade, o Pernambucano é pior. O campeonato estadual tem 12 rodadas de fase classificatória, tendo ainda a Copa do Nordeste, porque em São Paulo você joga 16 vezes, mas também é só aquilo, né? Você joga só estadual. Aqui você está jogando as 12 do Pernambucano, mais 8 da fase classificatória do Nordestão, ou seja, 20 jogos só de fase classificatória, muita coisa. Mas dá para se recuperar. No Campeonato Baiano, com 9 rodadas, tendo 1 ponto em 9, porque o Santa Cruz está a reclamação de Felipe vem assim, são dentro de casa, dentro do estado, são 3 pontos em 9. O Vitória é 1 em 9. E com a diferença que o Vitória já não vai há 4 anos para a semifinal do Campeonato Baiano, e o mesmo temor que o Santa Cruz tem, o Vitória também tem na Copa do Brasil. A diferença, e nesse caso é pior para o Santa, é que o Vitória não precisa da vaga da Série D. O Santa Cruz precisa da vaga da Série D. A vaga no Pernambucano, as duas só tem 2 vagas, a Bahia tem 3, e Pernambuco tem... Eu apontei para lá porque a Bahia é para lá. Onde eu estou aqui, a Bahia, esse cara foi em frente para a da Bahia, ir para cá. O Santa Cruz precisa ser um dos 2 primeiros da primeira fase. A Série D, ela, ao contrário da Copa do Brasil, onde o cara vai ver lá o 3º lugar entre os eliminados, na Série D não é assim. São os melhores times entre aqueles que não estão na primeira, segunda ou terceira divisão, ou seja, só tirando o Náutico Sport mesmo, todos os outros concorrem para as vagas de 2024, tem que ser um dos 2 primeiros. Na Bahia, pelo menos, tem 3 vagas, mas o Vitória não está nessa briga. Agora, a vaga da Copa do Brasil está. São 3 vagas em cada estado, para o campeão, para o vice e para o terceiro. Em Pernambuco é um pouco mais difícil por ter 3 times, mas na Bahia, que não tem quartas de final, tipo, aqui tem um G6, o Santa de repente para pegar o 6º lugar ali e dali emendar e bater na final do campeonato. Na Bahia o cara tem que ser no mínimo 4º lugar. O Vitória está na zona de rebaixamento, então essa pressão interna existe. Aí o jogo onde você pode se recuperar acontece um roteiro como esse, porque o roteiro foi péssimo, foi lá o Gamalho perdendo gol quando estava debaixo da barra, o outro goleiro, no caso de Geazi, parando numa fração de tempo do jogo, parando o Vitória, depois tomar o gol de empate, perde uma chance ainda porque aparece com o pé de Trellis. O roteiro do Vitória foi péssimo e, ao mesmo tempo, a pressão do treinador, ela não pode ser desconsiderada, mas, ao mesmo tempo, ela é cruel demais, porque esse é o cara que, há poucos meses, tirou o Vitória de um buraco gigantesco e empurrou o Vitória para a 2ª divisão. O Vitória estava ameaçado de ser rebaixado da 3ª divisão. O Vitória chegou a ficar ameaçado, estava ali rondando aquela parte de baixo. No final, como é um campeonato de 20, passa 8, pegou ali na reta final, entrou no G8 e dali foi buscar o acesso. Então, o Busso, no caso, ele tem esse lastro dele, é um lastro considerável para queimar tão rápido. A gente já viu outras vezes, de treinador conseguir um acesso assim. Acho que em Pernambuco, talvez, no caso que eu lembro,
Mazola, com aqueles 4 jogos ali no final, e no Pernambucano fez uma boa, vai perder o campeonato para o Santa, perdeu o campeonato para o Santa. Isso vai ser um treinador menos prestigiado, tá? Existem outros casos, treinadores mais prestigiados. Eu estou falando assim, um cara que tenha menos mercado, mas de repente conseguiu o objetivo do ano e no ano seguinte, no estadual, se emendou. Está acontecendo com o Búrcio. Agora, o capital dele está se esgotando muito rapidamente. Não pode ser só culpa dele, não. Não pode ser culpa dele. Léo Gamalho perdeu uma cabeçada na pequena área. Trellis tem um problema gigantesco de domínio de bola. E aos 51 do segundo tempo, a defesa do Vitória cometeu uma falta na ponta da área ali para dar uma oportunidade daquela para o Santa, de dar a última bola do jogo. O Vitória deu, toma uma bola aí, Santa, faz esse. Deixa eu ver se tu consegue arrumar alguma coisa aí, porque o Vitória forneceu aquela oportunidade, era óbvio, cercava, era a coisa mais difícil para acontecer se tivesse cercado, era se tivesse saído um cruzamento ali. A Vitória optou por fazer a falta e permitir um cruzamento com o Santa Cruz mais organizado na área. Ainda assim, é um lance difícil, naturalmente, mas muito mais fácil do que se tivesse dado sequência àquele jogo. Ou seja, é muita gente fazendo besteira para cair no colo de um, que até pouquíssimo tempo foi o Salvador. Agora, tá sem solução. E a gente tinha falado no começo desse programa aqui em relação à postura do ABC, de talvez ser um time na parte de baixo da tabela, e esse Vitória. Porque que é a mesma situação, tá? É um time que vai da terceira para a segunda, ou seja, vai ter uma recuperação em termos de elenco, mas tem uma capacidade maior de fazer isso com o ABC naturalmente. Só que esse início de ano já é bizarro, ameaçado de rebaixamento, e já uma rodada na Copa do Nordeste e já deu uma brochada. Porque isso é uma brochada. Assim, dentro do futebol, assim, dentro dessa lógica assim, foi o que aconteceu com Vitória dentro do Barradão. Veja como eu vejo de forma diferente, assim. Para mim, é tudo o contrário do que aconteceu com o Santa, é o contrário do que aconteceu com o Vitória. Sim. Eu excluo o estadual, consigo separar por causa do resultado do Vitória, e no caso do Vitória eu somo. É isso. Perfeito, maestro. Agradecer a vocês, Felipe, Marjorie. Lucas, antes eu queria só falar mais 10 centavinhos sobre o Santa Cruz. Fica à vontade. Porque assim, Geazi hoje foi muito elogiado. Talvez Geazi não seja o goleiro na próxima rodada, porque o Michel já chegou, e agora a tendência é que ele se torne o goleiro titular do Santa Cruz. E assim, eu não duvido que daqui a pouco o Geazi volte para o time não, tá? Michel, eu acompanhei um pouco dele na passagem dele no Confiança. Ele chegou para ser justamente a solução para o gol do Confiança na Série B. Ele passou 6 ou 7 jogos e a torcida estava agradecendo quando ele virou reserva de novo, e que o goleiro anterior já tinha se tornado realmente a solução para os problemas que Michel tinha trazido para a Confiança. É um goleiro de pouquíssima rodagem, assim como Geazi também. É um goleiro pouco experiente, é um goleiro que vem do futebol de Portugal também com pouquíssimos jogos. Então, sinceramente, eu dou 0 de confiança também para a solução que o Santa Cruz arrumou para o gol. Ô, Vitor, me diz uma coisa. Tu tá com o relógio aí perto de tu, bicho? Pra tu me dizer que horas são do teu relógio. Porque, velho, aqui no meu, não sei se aqui é 1h38 minutos. Isso é hora de tu me dar uma informação dessa, velho. É foda. Não precisa ter guardado pra amanhã, não. Precisava não. Deixava o próximo programa. Tá todo mundo ansioso, pô. Qual foi? Não, ele disse, porque todo torcedor do Santa Cruz hoje tá angustiado com o goleiro, certo? Aí porque chega o cara, Atlético Mineiro. Aí chega o cara, aí todo mundo esperançoso. Aí Vitor disse aqui em 10 segundos, ó, esqueça porque o cara, o goleiro é uma merda. Foi isso que ele disse, porra. É complicado. Felipe, só não sei nem o que lhe dizer. Só calma e tranquilidade. Vai passar. Me desejo sorte, que a tua tá precisando. Sorte, muita sorte. Vou desejar muita sorte.